respondendo a pergunta do André, aqui é a radiografia indicada para fratura de arco zigomático. É a radiografia de Hertz, que é uma submento vértice, que a gente chama, né? O raio-x entra, o feixe entra por baixo do mento do paciente, na região cervical, até o vértice da cabeça. Então, essa é a imagem que a radiografia vai mostrar para a gente. Vai mostrar todo o contorno do crânio e da face. E observe que aqui na lateral não há como não ver. Se você tiver qualquer tipo de fratura de arco zigomático nessa região, qualquer perturbação no arco, vai ficar evidente com o raio-x de Hertz. Então, pode-se realizar ele de duas maneiras, né? Utilizando esse triângulo aqui para posicionar o écran, e o raio-x vai entrar pelo pescoço do paciente nessa posição, ou ainda, se o paciente conseguir, virar a cabeça para a mesa mesmo e o feixe entrando de cima para baixo, sem esse artifício do triângulo, que eu acho que deixa o paciente um pouco mais confortável também, né? Então, raio-x de Hertz, aluno CD concurso não esquece, raio-x de Tawny para côndilo, Hertz para arco zigomático. Então, sempre Tawny côndilo, Hertz, arco zigomático. Não há como misturar. E muitas vezes a questão que vem para você em prova de residência ou em prova de concurso tende a confundir a cabeça do aluno com a quantidade de nomes e epônimos de cada radiografia, né? Então, lembrando, Tawny para côndilo, Hertz para arco, você não esquece mais e não vai se deixar cair em pegadinha, né? Essa é mais ou menos a imagem que a gente teria de uma radiografia de Hertz. Observe na imagem radiográfica à esquerda e aqui a imagem anatômica, né? O crânio visto por baixo. Então, não há como não perceber se houver o tipo de fratura tradicional de arco zigomático. Primeiro, qual seria o sinal clínico para um paciente que tem fratura de arco zigomático? Ele não consegue abrir a boca como antes do trauma, porque quem vai topar aqui no arco fraturado, normalmente o arco fratura formando um triângulo para dentro aqui, ó. Então, esse arco, quando fratura formando esse triângulo para dentro, a primeira coisa que ele vai fazer é bloquear o trajeto, a passagem por esta região da coronoide, né, da apófise coronoide da mandíbula. Então, o paciente, ao abrir a boca, ele vai topar a coronoide no arco fraturado. Então, a gente tem o arco zigomático nessa conformidade, fraturou, ele tende a penetrar assim na face do paciente, ou você vai perceber um furinho nessa região da pele do paciente, uma depressão nessa região da pele, e não é um furo, logicamente, não é um furo por um corte ou uma perfuração, uma solução de continuidade na pele. É só uma depressão que seria por motivo do arco ter entrado, né? Ter quebrado em 3 pontos para dentro. Então, ao ter esse tipo de sinal de dificuldade de abertura da boca, é indicado a gente solicitar um raio-x de Hertz, verificar se o paciente tem ou não fratura do côndilo do lado em que ele está topando, né? Muitas vezes o paciente também não vai apresentar essa depressão na face, e simplesmente pelo fato dele não abrir a boca é indicativo da gente pedir um raio-x de Hertz para descartar a fratura de arco zigomático. Poderia ser pedido também um raio-x de Tawny para verificar se não há alguma lesão em côndilo mandibular e descartar, assim, a fratura de côndilo e de arco para verificar o motivo do paciente não conseguir abrir a boca. Aqui na imagem acima, a gente tem uma discreta fratura do arco nessa região. Na verdade, não é a clássica. Quando a gente tem fratura clássica mesmo, forma-se um triângulo, o osso quebra, formando um triângulo nessa região. Curiosamente, o cirurgião, ao devolver, muitas vezes a gente consegue devolver o arco para a posição com um gancho, né? Um gancho que temos na caixa de trauma, e ao devolver com o gancho para a posição, por ser uma região em que não tem muita ação muscular, a gente não tem músculo
puxando ou empurrando o arco zigomático de volta ou tirando ele da posição original. Então, para trazer para a posição com o gancho, a gente devolve o arco para a posição com o gancho e orienta o paciente a não dormir desse lado ou não deitar a cabeça para essa posição, porque por não ter músculo tanto para trazer o arco para a posição original como para devolver ele para a posição fraturada, uma simples pressão do sono sobre o arco, normalmente o arco recém-fraturado, deitado do lado que o arco fraturou, pode devolver a fratura para a posição original. Então, já vi cirurgiões que colocam até um curativo com um copinho de café descartável nessa região, para que o paciente lembre de não deitar a cabeça para o lado do arco fraturado e não refraturar a região. Pelo mesmo motivo, por não ter esses músculos que fazem pressão para puxar o arco de volta para a fratura, muitas vezes não é necessário fixar com placa e parafuso. Mas se a fratura volta, se a fratura é reincidente, se tende a ficar refraturando, aí o cirurgião opta por fazer a fixação com placa e parafuso. Respondida a dúvida, André, sobre a fratura de arco, não esqueça, você vai pedir Hertz. Aqui também uma outra imagem anatômica da posição da Hertz, né? A gente tem os arcos zigomáticos aqui bem evidentes, num paciente saudável, sem fratura. A gente tem a parte petrosa do osso temporal bem característica aqui, parte petrosa por esse aspecto de pedra e as apófises mastoides, né, nessa região. A coronoide está aqui visível, ó. Então fica claro que se houver uma fratura de arco nessa região para dentro, o paciente vai topar com a coronoide esse arco fraturado e a abertura bucal vai ficar prejudicada. Então não há como deixar de ver, se a gente perde uma Hertz, que há uma fratura de arco zigomático. A gente observa também discretamente seio maxilar bilateralmente, o septo nasal, as órbitas não com tanto detalhe, seio frontal visível aqui, o corpo da mandíbula. Pode ser que num raio-x com essa qualidade de imagem, se o paciente tiver ainda alguma outra fratura mandibular associada, a gente consiga perceber por alteração na continuidade da cortical. Então, a interpretação radiográfica é sempre um jogo de observar o que é anatômico, o que é normal e o que é patológico. Isso é a história do diagnóstico, né? Então, sabendo o que é saudável, a gente sabe quando vê algo fora do padrão. Então, esse é um raio-x padrão, um raio-x de um paciente sem lesões, sem fraturas. Então, a partir de um padrão, a gente pode comparar quando esse padrão foge do tradicional.